Dia muito abençoado para você. Caná da Galileia é menor ainda do que Cafarnaum. Jesus, sua mãe, seus discípulos foram convidados para um lugar que não tinha como dar nada errado. Casamento, lugar de alegria. É assim que acontece na nossa vida. Quando você começa um emprego, parece que nada vai acontecer de errado. Todo mundo, os companheiros de trabalho são os melhores, o chefe é o melhor, aquele emprego é fantástico, parece que nada vai dar errado. Quando você casa, é a pessoa que você ama e parece que nada vai dar errado. Quando você entra numa igreja, parece que tudo ali é perfeito e parece que nada vai dar errado. Mas a vida é assim, chega o dia mau. Mesmo em lugares, em ambientes que você não espera. O dia do problema sempre chega, porque faz parte. Você está no mundo e, como Jesus disse, no mundo você tem aflições. Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo e porque ele venceu o mundo, você vence o mundo também. Ele estava te preparando, ele estava preparando você para você entender que a vida não é feita só de aplausos, tem vaias. A vida não é feita só de pódio. Tem o dia que você cai no meio do treinamento, tem dia que você chega em primeiro lugar, mas tem dia que você chega em último lugar. Faz parte da vida do atleta, faz parte da vida de todo mundo. Ninguém é bom o tempo todo, ninguém tem alegria o tempo todo. E assim foi nessa festa de casamento. Jesus estava lá. Jesus foi convidado, isso significa que o noivo amava Jesus. A despeito dele amar Jesus, ele achava que o dinheiro, a programação do casamento, tudo isso ele daria conta do recado, que ele não precisaria de Jesus, do poder, da glória de Jesus. Ele só convidou Jesus porque ele amava. É assim muitas vezes, quando você fala, eu amo Jesus, eu amo a palavra, eu convido o Senhor para estar na minha casa. Mas será que você convida mesmo? Será que você está consciente da presença dele? Será que você entende no momento em que o problema surge, você se desespera ou você corre para ele? Então, assim foi. Jesus estava lá, estava tudo correndo bem, ninguém precisava dele. Até que chegou a notícia, o vinho acabou. Quando chegou a notícia, a Maria foi falar com Jesus. E Jesus disse, não é esse o momento da glória ainda, mas daqui a pouquinho seria o momento, não é? Então, Maria falou, faça tudo o que ele mandar. Jesus olhou para um local que estava vazio. Eram 6 talhas de água, que ela cabia muita água, e não tinha água. Então, como que pode? Acabou o vinho e acabou a água. O vinho, todo mundo sabe, o vinho é quando a alegria acaba, quando a bênção acaba, quando chega o problema. E a água? Peraí, chegou o problema e também chegou o problema que não tinha vinho, mas também não tinha água. O que é a água? A água é a palavra de Deus. Ele é a nossa fonte de vida. Como pode 6 talhas com tantos convidados, sem água e sem vinho? Então, uma coisa era consequência da outra. Mas peraí, vinho é uma coisa, água é outra. Mas no reino espiritual, não. Água é a palavra. Se não tem a palavra, quando chega o problema, acaba a esperança, acaba o vinho. O vinho é o Espírito Santo de Deus. Ele nunca vai acabar, ele acaba na sua vida. Então, acaba a alegria, acaba a esperança, acaba a paz, acaba muita coisa. Então, você precisa. Jesus mostrou qual é o processo. Olha, para ter vinho, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para ter vinho, precisa ter água. Então, para ter milagre, você precisa ter a palavra de Deus no teu coração. E é isso que você está fazendo agora. Você está enchendo o teu coração com a palavra. Aí Jesus olhou para aquelas talhas, 6 grandes talhas, com 100 litros cada uma. E Jesus disse, o problema está aqui, enche de água. E ali obedeceram Jesus. Fizeram o que Jesus parecia, peraí, nós estamos falando que acabou o vinho, o Senhor está preocupado com a água a gente dá conta, a qualquer hora eu vou encher, agora a prioridade porque acabou o vinho. Então, Jesus, aqueles homens não questionaram, aqueles homens, Maria tinha dito, faz o que ele mandar.
Então, eles fizeram, encheram, deu trabalho, 100 litros de água em 6 talhas. E eles encheram a primeira, encheram a segunda, encheram a terceira, a quarta. Quando você lê a palavra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você está enchendo a talha, está cheio, a água da vida está fluindo do teu coração. Mas tem pessoas que elas ficam satisfeitas com pequenas porções de Deus. Eu digo que essas pessoas elas ficam satisfeitas com um cântaro de água. Um cântaro de água, você não vai muito longe no deserto que a gente está vivendo. Você vê que Agar, com um cântaro de água, ela e o seu filho Ismael não foram muito longe no deserto. Precisaram que Deus entrasse no deserto. Eu estou falando de Gênesis capítulo 16. Eles precisaram que Jesus entrasse na vida deles para mostrar um poço no meio do deserto. Com um cântaro, eles nunca venceriam o deserto. O deserto que você está vivendo não é com um pouquinho só de palavra. O que você recebe domingo na igreja. Não, você precisa de palavra todos os dias. Você precisa do devocional todos os dias. Aí eu faço uma pergunta. Você quer um milagre e tem só um cântaro de água? E Jesus fala, enche muito, enche 6 talhas, não é só uma talha, encha 6 talhas de água e aí o milagre vai se manifestar. Você joga tudo para Deus. É claro, Deus ele pode fazer qualquer coisa, mas ele nos ensinou qual é o processo. Se tem água, ele manifesta o milagre, ele manifesta a glória, ele transforma em vinho. Vinho é a alegria, vinho é o poder de Deus. Não tem nada a ver água com vinho, mas tem tudo a ver. A água é a palavra e o vinho é a presença de Deus na nossa vida. É o Espírito, é uma analogia, é o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Bom, tem pessoas que se satisfazem com um cântaro de água. Tem pessoas que se satisfazem com um balde de água. Vai lá no poço e pega um balde de água e acha que aquilo também vai ser suficiente. Não, você vai ter que ir para o poço todos os dias. Vai precisar daquela água todos os dias. Você não é como o camelo, bebe para muitos dias. Não, todo dia você precisa estar na presença de Deus, lendo a palavra, como hoje. Você está lendo comigo João 2, eu estou contando do versículo 1 ao 11 e nós vamos ler agora o que aconteceu depois que eles encheram de água as 6 talhas. E está escrito então, a partir João 2, a partir do versículo 6. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabia cerca de 100 litros. E Jesus disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você leu comigo? Jesus manifestou a sua glória. Jesus quer manifestar a sua glória agora na sua vida. Aqui é um milagre criativo. Não tem como transformar água em vinho se não for um milagre criativo. A composição da água é uma, a composição do vinho é outra. Sabe o que Jesus está falando? Eu transformo a tristeza em alegria, a aflição em paz. Eu transformo a briga em restauração. Eu transformo a tua necessidade em provisão. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode transformar. Mas para isso, você precisa encher o teu coração de água, da palavra de Deus. Encheu? Você encheu com João capítulo 2? Encheu? Está transbordando? Você está vendo que ali os servos, eles encheram completamente as talhas. Eles não encheram um pouquinho, não. Foi completamente. Então, você encheu o teu coração? Então, agora vamos orar.
Mas não ore sozinho, compartilhe e semeie a palavra de Deus. E neste momento, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Fala, Senhor, transforma a vida do meu filho, transforma a vida do meu cônjuge, transforma a minha família, transforma o caos financeiro que eu estou vivendo, transforma agora, manifesta a sua glória em nome de Jesus. Senhor, Deus poderoso, Deus do impossível, Deus maravilhoso. Ah, como é bom te convidar para situações caóticas. Quero te convidar, Senhor, para a casa de cada um dos meus irmãos que agora estão orando comigo. Que o Senhor possa, neste momento, eles se encheram da Tua palavra. Eles estão transbordando da Tua palavra. Transforma, Senhor, neste momento eu clamo, Senhor, toda tristeza em alegria, toda aflição em paz. Transforma, Senhor, toda ansiedade, Senhor, em segurança. Transforma, Senhor, todo medo, Senhor, transforma agora em milagre, em nome de Jesus. Senhor, abre portas para aqueles que estão sem emprego. Senhor, olha, Senhor, para a necessidade de cada um. E assim como foi dito naquele casamento, a glória do Senhor se manifestou neste lugar. Que a glória do Senhor se manifeste agora na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus. Vamos conversar um pouquinho sobre dons e talentos? Nós temos talentos naturais dados por Deus. Uns têm talento para escrever, outros têm talento para cozinhar, outros para costurar, outros têm talento para áreas exatas, é bom de cálculos. Tem outros que são bons para cantar, para tocar. São tantos talentos para você usar dentro e fora de casa. E todos eles Deus é que te deu. O talento da oratória, a pessoa nasceu para falar em público. Então, tudo isso foi dado por Deus. Tem uns que têm mais facilidade de concentração. E eu estou falando daqueles que vão ser usados para pesquisa. Enfim, o que o Senhor está falando é, todos vocês têm talentos. O problema é que você, muitas vezes, fica se espelhando no outro, querendo o talento do outro e não descobre o seu próprio talento. Bom, nós já falamos de talento. E dons? Dons é uma capacitação sobrenatural de Deus para você cumprir com o propósito dele. Ele vai te dar dons. Para uns, ele dá o dom de profecia, o outro ele dá o dom de fé. Enfim, são os dons que nós temos enumerados na palavra, que vão te capacitar, te habilitar para o chamado que ele tem na casa de Deus. Você que foi chamado para ensinar na escola bíblica, você que foi chamado para pregar, tem tanto trabalho na casa de Deus, você foi chamado para cantar, para tocar, são inúmeros trabalhos, ou para receber as pessoas na porta da igreja. São dons que o Senhor te reveste, o dom do amor, o dom da fé. São dons que Deus te dá e que você tem que cuidar para não perder os dons, porque é irrevogável, mas eles podem ficar enterrados quando você não explora, quando você não entende o que Deus deu para você, porque nós temos a nossa parte. É isso que nós vamos ler. Timóteo, você vai ler comigo 1 Timóteo capítulo 4. Timóteo, um discípulo de Paulo, ele foi chamado por Deus? Com certeza. Ele tinha talento natural? Sim. Ele tinha dom espiritual? Sim. Mas Paulo falou, você não pode só repousar na confiança de que um dia eu impus as mãos sobre você. Você tem a sua responsabilidade com os dons e os talentos que Deus te deu. Não fui eu que te dei, foi Deus que te deu. É isso que Paulo vai falar para Timóteo, a responsabilidade dele. Olha, eu anotei aqui para você o seguinte, quando você tem um chamado de Deus, você precisa se preparar, você precisa estudar a palavra. E o que é se preparar? Se submeter ao tratamento de Deus no seu caráter, nas suas fragilidades. Todos nós temos pontos fracos. Tem um que se ofende demais, tem outro que tem muito medo. Tudo isso são nossas fragilidades ou as fragilidades do teu próprio temperamento. Tem uns que, como as pessoas que são melancólicas,
elas têm talvez elas se ofendam com mais facilidade, elas se isolem com mais facilidade. Um colérico, talvez ele tenha uma tendência a gritar mais do que os outros, a ser mais insensível. Isso são pontos fracos que Deus precisa trabalhar, porque você tem pontos fortes, maravilhosos no perfil comportamental, no teu temperamento. Mas vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, está escrito Paulo falando para Timóteo no versículo 11. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Olha quantos conselhos para você cuidar, no caso, Timóteo, cuidar dos dons e talentos que Deus tinha dado para ele. Paulo está falando, não adianta só a imposição de mãos, você tem que meditar todos os dias, é o que você está fazendo aqui no devocional, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, você tem que orar. E ele está falando, se dedique a essas coisas, se dedique à santificação. Santificação Jesus avisou, é uma caminhada diária. Todos os dias é dia de eu negar a minha carne, todos os dias é dia de eu morrer para mim mesmo e saber que eu não sou confiável, quem é confiável é a palavra. Muitas vezes, a maior parte das vezes, você vai desejar aquilo que não te faz bem. Quando eu olho para Daniel, eu vejo Timóteo recebendo conselho de Paulo e ele está falando, nem mesmo a tua juventude é desculpa para você não cuidar daquilo que você recebeu de Deus. Você recebeu de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Eu recebi de Deus um talento. Eu gosto de ensinar, mas eu tinha que ensinar alguém. Eu não poderia ficar presa no meu cárcere de timidez. Então eu tive que cuidar daquilo que me limitava, da minha fraqueza, que é o meu medo de falar em público, o medo de não ser aceita. Eu tive que quebrar esse cárcere na minha vida. E você tem cárceres mentais também que você precisa quebrar, porque Deus deu talento natural para todo mundo. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha talento natural. É você que não valoriza o talento que Deus te deu. Não existe uma pessoa no mundo que não receba da parte de Deus dons espirituais, capacitação sobrenatural para executar aquilo para o que você foi chamado. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha nascido com um propósito de Deus. Você não é obra do acaso, você não é um acidente, você é uma pessoa que Deus pensou em você, Deus determinou o tempo, o dia, a hora, a família, a nação que você estaria, a cidade que você estaria. Deus desejou muito o teu nascimento, porque Ele tem um plano e Ele tem um propósito para você. Mas muitas vezes você gasta a sua vida toda reclamando que você não é nada, que você não é ninguém. E Deus fala, eu não criei ninguém como nada. Todos eu criei com talentos diferentes. Agora, se você ficar comparando o teu com o do outro, você não vai desenvolver o teu talento. Olha o que Paulo falou. Timóteo não podia ficar se comparando com Paulo, ele era diferente. O chamado dele, a despeito dele ser discípulo de Paulo, era diferente. Ele iria cuidar de uma igreja local, era diferente de Paulo. Então, é o que Paulo estava falando, olha, não deixe que os outros te desprezem, você não se despreze e você não fique se comparando a mim. O que você tem é muito precioso, é tão precioso quanto o que eu tenho. Eu gosto muito de dar o exemplo da mãe de John Wesley. A mãe de John Wesley, ela tinha 9 filhos. E essa mulher, eu não sei o nome dela, eu li o livro sobre ela, mas eu não sei o nome dela, não lembro. Mas eu sei de uma coisa, que ela foi muito honrada no céu, ela entrou com honrarias, sabe por quê? Porque ela era uma dona de casa que sabia qual era o dom e o talento dela. E o dom e o talento dela era criar 9 filhos no temor do Senhor. E ela era uma intercessora desses 9 filhos.
E quando ela levantava o seu avental e cobria a sua cabeça e dizia que ela estava orando, os seus filhos não a interrompiam, porque sabiam que esse era o dom, era o talento que Deus tinha dado a ela. E ela não desprezava esse dom e esse talento. E sabe o que aconteceu? Ela se tornou mãe de 2 grandes avivalistas, sendo um deles John Wesley, que fez coisas incríveis na sua geração, marcando até os dias de hoje. Então, Deus te ama, esse é um fato. Não despreze o dom e o talento que Deus te deu. E um dom que Deus te deu é o de falar com Ele, e é o que você vai fazer agora. Olha o que Paulo fala: medite nessas coisas e se dedique, medite e se dedique a elas todos os dias. Se dedique a melhorar todos os dias. Se dedique a aperfeiçoar aquilo que Deus te deu todos os dias. E uma das formas de melhorarmos, uma das formas de aperfeiçoarmos é termos a nossa vida de oração e também nos submetermos ao tratamento de Deus com as nossas fraquezas. Pensa nos grandes homens e mulheres de Deus. Todos eles se dedicaram e se aperfeiçoaram. Samuel, ele se dedicava na oração e no conhecimento da palavra. E o Senhor fez com que esse homem impactasse uma nação inteira. Você é a pessoa que Deus está procurando para impactar a sua casa, a sua cidade, a sua nação. Não se despreze, porque você é especial para Deus. Então vamos neste momento orar. Compartilhe essa oração com uma pessoa que acha que ela não é importante. Todos nós somos importantes para Deus. Você nasceu com um propósito. Vamos orar neste momento, porque Deus é um Deus de milagres e Ele ouve a sua oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós confiamos em Ti. Nós agora estamos diante do Teu trono. Senhor, e cada pessoa que está aqui, unidos em oração, está tocando no Teu cetro como a rainha Esther. Eu sei que o Senhor está falando no dia de hoje, como o Senhor disse para a rainha Esther: pede-me até metade do meu reino que eu te dou. Senhor, e nós queremos agora clamar, Senhor. Eu venho clamar, interceder pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. E eu clamo, Senhor, que do teu cetro de justiça e de poder possa fluir, Senhor, a cura aos enfermos, libertação aos cativos. Senhor, que o poder que emana do teu trono possa agora, Senhor, diante das portas fechadas, abrir as portas, restituir aqueles que foram roubados financeiramente, roubados na saúde, roubados na alegria, sejam restituídos 7 vezes mais. Hoje é dia de milagre, que cada um possa viver a sua porção de milagre na autoridade do nome de Jesus. Eu digo que Elias, um grande profeta, ele não tinha nenhum problema com Deus. Ele orava, ele tinha intimidade com Deus, mas chegou a seca, e não foi a seca de um dia, de uma semana, de um mês. Foi um problema de 3 anos e meio. 3 anos e meio de grande seca em toda a nação. E depois, também nas nações vizinhas, aquilo que era um problema nacional, também na época de Elias, se tornou um problema internacional. E Deus, como foi que Deus proveu para Elias? Bom, Elias era um homem que orava. Quando a seca chegou, Deus falou: Elias, fica do lado do ribeiro de Querite e eu vou mandar para tomar água. E eu vou mandar ali 2 vezes por dia corvos com carne, provisão diária para você. Sabe, quando a gente está vivendo um milagre, é a provisão diária. É o pão nosso de cada dia. É isso que Deus vai dar para você. Às vezes você quer a solução do dia para a noite, mas Deus, enquanto Ele está agindo, Ele vai dando uma provisão diária. Foi por isso que Ele nos ensinou: peça o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É isso que você vai orar. Deus não falhou. Todos os dias tinha água, que era natural, do ribeiro de Querite, e tinha os corvos, 2 vezes por dia. No meio da crise, às vezes a gente não tem aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. E é isso que Deus vai prover para você. E então, quando acabou a água do ribeiro de Querite, foi a segunda etapa na vida de Elias, na vida financeira de Elias.
E Deus falou assim, agora sai daqui, vai para Sarepta, lá eu já falei com uma viúva para te sustentar. Talvez na cabeça de Elias ele montou um cenário. Bom, eu chego lá, a mulher não é Israel, a mulher ela vai ter provisão, ela tem água, ela tem bolo, ela tem pão. Então Deus já deu ordem para ela e eu vou viver o milagre na vida dela, porque esse é o milagre, Deus falou para ela me dar. Mas as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa. Quando ele lá chegou, lá estava a viúva. Deus falou no coração da viúva, só que tinha um probleminha, a viúva não tinha nem para ela, nem para o filho. Mas Deus mandou Elias liberar uma palavra para aquela mulher. E é uma palavra no meio da crise. Não vai faltar nem óleo, não vai faltar nem azeite e nem trigo nas tuas vasilhas até que a crise, até que chova, até que a crise acabe na sua nação, na nação de Israel, no mundo. E essa mulher, ela recebeu a palavra. Eu quero liberar essa palavra para você. Eu digo em nome de Jesus que não vai faltar, nada faltará. Ainda que você esteja vivendo dias difíceis, mas nada faltará. Haverá provisão sobrenatural diariamente na sua vida, socorro da parte de Deus. E quando o socorro da parte de Deus ele vem de todas as formas. Ele usa pessoas, ele usa situações. Não fique esperando de uma única forma. Só olhe para o alto e saiba que Deus é poderoso e ele vai prover para você. Mas será que Elias ele viveu só essas 2 etapas? Não, teve uma terceira etapa. Aí Deus falou para Elias, Elias, suba até o Monte Carmelo e ore, porque agora vai chover. Agora é o momento da grande provisão. Vai chover muito, Elias. E Elias não tinha uma única nuvem no céu. Mas Elias, ele creu na palavra de Deus. Deus disse que vai chover, vai chover. E eu vou orar até que chova. Elias não orou 1 vez, 2, nem 3. Ele orou 7 vezes, sem nada a ver. Sabe o que você está fazendo aqui no devocional? Você está que nem Elias no Monte Carmelo, orando até que o milagre ele venha. E foi isso que Elias fez. Olha, o servo de Elias, ele não viu, mas o Senhor pediu para ele abrir. Elias falou, abre os olhos dele, Senhor. E ele abriu os olhos e ele viu, teve um momento que ele viu. Ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E então choveu, mas choveu muito. Uma chuva torrencial. E a terra que estava seca começou a frutificar, começou a receber vida e vida em abundância. Eu sei que o Deus de Elias é o nosso Deus. Não importa em que etapa que você está de Elias, se você está no Ribeiro de Querite, se você está com uma pessoa te ajudando, como o caso da viúva que ajudou Elias, ou se você já está pedindo uma chuva tamanha sobre a nossa nação, ou se você já está pedindo uma chuva tamanha de bênçãos, que não só você, mas muitos venham a ser beneficiados. Eu quero subir no Monte Carmelo. Eu prefiro estar na etapa do Monte Carmelo, pedir a grande chuva, não só sobre a vida de uma única pessoa, mas sobre o Brasil, sobre a nossa nação. E eu quero ler com você Deuteronômio 28, porque é o texto onde nós temos a bênção, o que Deus quer fazer na nossa vida. E eu quero ler com você Deuteronômio 28, versículo 8 e depois 12 e 13. O Senhor diz, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que você colocar as mãos, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Versículo 12. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. Só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordena para os guardar e cumprir. Que bênção fantástica para o dia de hoje, não é? Primeira bênção, levanta a tua mão aí. O Senhor diz que a tua mão
Tem bênção. Aonde você colocar a mão, vai ser abençoado. O Senhor está dizendo que vai abrir o tesouro dele. O que não tem na terra, ele vai abrir o bom tesouro do céu para trazer para nós. Está faltando, mas o Senhor tem um bom tesouro e hoje ele abre a janela dos céus, como ele disse, é do meu bom tesouro que eu abençoo você. Você não vai depender da viúva, você vai depender do teu Deus. O teu Deus Todo-Poderoso vai dar muito além daquilo que você precisa. Creia nisso. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de maravilhas. Nós sempre vemos o milagre de Deus na vida dos outros. Você vai ver na sua vida. Você fala, nunca experimentei, mas você vai experimentar. Basta você crer. Este é o tempo. Qual é o tempo para a salvação e para o socorro? Qual é o tempo oportuno? O tempo em que nós estamos vivendo. E é esse momento de tanto sufoco, de tanto aperto, que nós vamos ver o bom tesouro do céu abrir as janelas e o Senhor derramar sobre nós. Não vai ser corvo que vai trazer. Elias teve experiência com corvo, você vai ter uma experiência com a mão de Deus. Elias teve uma experiência com a viúva, mas você vai ter uma experiência com a janela dos céus. Elias teve uma experiência com a chuva e você terá uma experiência de provisão superabundante. Eu quero orar agora. Então, neste momento em que eu vou orar, se você conhece alguém que está passando por um problema financeiro, manda essa oração para ele, porque nós vamos orar para que as portas sejam abertas, as portas de trabalho, as portas da justiça, tudo aquilo que está retido seja liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Pegue o seu caderno de oração, coloque a sua mão e levante também a sua mão, porque quando nós levantamos a mão, nossa mão, você viu a tua mão como ela tem bênção? O Senhor disse, aonde você colocar a mão vai ser bem sucedido. Então levanta a mão para os céus, para o Senhor abençoar a sua mão cheia de unção para prosperar, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus de Elias e nosso Deus. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus que abre portas que estão trancadas. Por isso, toda porta de emprego seja agora aberta na autoridade do nome de Jesus. Senhor, de forma sobrenatural, pessoas possam achar a porta do emprego hoje aberta. Senhor, em nome de Jesus, pessoas que estão com dinheiro retido na justiça, seja liberado agora em nome de Jesus. Tu és o justo juiz, tu és a nossa justiça. Vem agora, Senhor, com o teu martelo de juiz acima de todos os juízes para liberar essas causas em nome de Jesus. Olha para pessoas que, assim como Elias e aquela viúva, estão precisando do socorro para hoje. Venha o teu milagre para o dia de hoje. Venha uma provisão para o dia de hoje, uma provisão diária para amanhã também, em nome de Jesus, até a grande chuva chegar na vida de cada um aqui. Nós vamos viver, porque o Senhor prometeu que o Brasil é o celeiro do mundo e é isso que nós cremos. Nós cremos numa abundante chuva sobre a nossa nação. Não importa o que as pessoas dizem, importa o que o Senhor diz. E o Senhor diz que nós viveremos chuva abundante. Vem, Senhor, com a tua chuva de bênçãos. Vem sobre a nossa nação, o Brasil. Vem sobre cada empresa. Vem sobre cada trabalho. Vem, Senhor, sobre cada lar, com a tua bênção de prosperidade, em nome de Jesus. Ninguém gosta de esperar. Isso é um fato, porque nós estamos numa sociedade agitada, inquieta, apressada, e esperar não é o forte desta geração. Aliás, nunca foi, é pior agora. Mas desde o tempo de Moisés, aquele povo era muito impaciente. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso. Mas falando de impaciência, é claro que tem ditados populares que falam disso, né? Quem tem pressa come cru. É verdade, quem tem pressa não vê o seu milagre, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus nos dá completo e na hora certa, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A nossa vontade é uma vontade muito deficiente. Nós somos imediatistas e queremos na hora em que não está pronto. Você quer casar? Então você
quer se apressar sem esperar o tempo de Deus, que está preparando a pessoa certa, da forma certa, no tempo certo, e assim com todas as coisas. Você quer ser ordenado? Você aspira o ministério? Boa coisa você faz, mas quando você fica querendo acelerar o tempo de Deus, eu digo para você que nunca dá certo. O povo de Israel quis um rei antes do tempo e você sabe que não deu certo. Vamos ler então o Salmo 33 a partir do versículo 20. Está escrito: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Bom, aqui tem muita coisa para a gente pensar, não é? A primeira coisa que eu quero que você atente para o que você acabou de ler, está escrito: a nossa alma espera no Senhor. Como eu estava falando da dificuldade de esperar, mas quando eu falo que devemos esperar, não é uma espera passiva, sentar na cadeira e esperar o dia passar. Não, é uma espera ativa. Como assim uma espera ativa? Quando eu espero, mas eu estou fazendo alguma coisa. Eu espero, mas eu oro. Eu espero, mas eu leio a palavra. Eu espero, mas eu adoro. Então, é uma espera ativa. Eu vou dar um exemplo no mundo natural. O agricultor espera ter uma colheita, mas ele semeia, ele rega, ele aduba, ele cuida. Ele é uma espera, mas uma espera ativa. Não é querer ajudar a semente, porque ele não vai poder acelerar o crescimento da sua plantação, nem o florescimento, nem a frutificação. Ele só vai cuidar daquela plantação. E você cuida da sua oração quando você continua a orar. Você está esperando, você ora hoje, você ora amanhã e você ora depois de amanhã. Isso é uma espera ativa. Por isso que a Bíblia fala que você pode estar chorando, semeando e andando, tá vendo? Você está fazendo duas coisas, semear e andar. E com certeza você vai voltar com os seus feixes. Não existe uma espera passiva. Quando eu olho para o povo ali que saiu do Egito, eles estavam esperando a terra prometida, mas eles precisavam andar. Eles precisavam continuar crendo que Deus estava no controle. Então, isto é uma espera ativa. Quando por exemplo, os discípulos eles sabiam que eles tinham sido chamados para serem apóstolos. Era uma espera, mas era uma espera ativa. Eles se preparavam, eles aprendiam cada dia mais a palavra, aprendiam cada dia mais sobre a vida de oração. Então você já entendeu o que é uma espera ativa. É o que você está fazendo aqui agora, hoje, orando, crendo. E isto é esperar de forma ativa. Agora eu quero pensar com você ainda no versículo 20, ele fala: minha alma espera no Senhor. O que ele está falando? A dificuldade do homem está na alma. Porque o nosso espírito tem comunicação direta com Deus. Se você está aqui, se você confia em Deus, é porque realmente o teu espírito está conectado com Deus. Você tem fé. O problema é a tua alma. Porque tudo isso que eu falei no início, agitação, precipitação, tudo isso que eu falei é na alma, a sede das nossas emoções, a nossa mente, que são pensamentos que nos aceleram, pensamentos perturbadores, aflitivos, são pensamentos que às vezes te dão insônia. Não vai acontecer, Deus não está me ouvindo. São esse tipo de pensamento que vai te sabotar no meio do caminho e você vai abortar o milagre. Ou emoções: ai que desânimo, eu vou desistir, ai que tristeza, ai que ansiedade. Não, você não é uma pessoa dominada pelas emoções. Você é dominado pelo Espírito de Deus. As tuas emoções, você pode ter controle sobre ela. Você pode dizer: minha alma, por que você está perturbada? Confia em Deus, espera em Deus. Ele é fiel, Ele nunca falhou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está vendo como você pode brigar com as tuas emoções e com os teus pensamentos? E aqui o salmista está fazendo isso. Ele está falando:
eu espero porque Deus me ajuda. Eu espero porque, além de ser meu auxílio, Ele é meu escudo, Ele é minha proteção e eu não preciso ter medo. E ainda o salmista continua: eu espero e o meu coração se alegra porque eu confio no seu santo nome. Olha que nós estamos em Salmos. Mas aqui o salmista já sabia da importância do nome de Deus, porque Deus já tinha se revelado inúmeras vezes no decorrer da história e revelado o poder do seu nome. Ainda Jesus não tinha ido na cruz do Calvário para mostrar que o seu nome tem poder, que diante do nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Não, eles ainda não tinham o poder do nome de Jesus, mas eles já conheciam que Deus se chama Jeová Shalom, porque foi assim que ele se revelou para Gideão, no meio da agitação, no meio do medo de Gideão. Deus falou: eu sou Jeová Shalom, e Jeová Shalom deu paz para Gideão e para todos os guerreiros para poderem vencer. Ele se revelou para Moisés, para Araão e para Ur como Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele que nos defende, aquele que diz para o inimigo: até aqui você vem, eu sou o limite e você não pode tocar em Moisés, em Araão, em Ur e nenhum desses meus filhos. Eles já tinham conhecido através da experiência de Moisés, em Êxodo 15, o nome de Jeová Rafa, o Deus que cura. Por isso tenha certeza, o poder do nome de Deus vai agir hoje na sua vida. Ele é a tua paz, Ele é a tua cura, Ele é a tua bandeira. Agora, cuidado com as suas emoções. Eu quero avisar você de novo e eu vou ler com você Números 21 para ver como você pode parar de esperar e ser derrotado no meio do caminho se você não esperar no Senhor, confiando nele em todo o tempo. Em Números capítulo 21, diz o seguinte, a partir do versículo 4: então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho e para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados desta comida ruim. Olha, quando você se impacienta, quanta coisa errada você faz. O povo se impacientou e reclamou e disse que não tinha pão e não tinha água. Tinha pão todo dia, sim. Tinha um maná todo dia. Tinha água, sim. Ninguém morreu desidratado. 40 anos e ninguém morreu desidratado. 40 anos no deserto e ninguém morreu desnutrido. Tinha pão e tinha água. Então, a tua mente, eu costumo dizer que a nossa mente mente. Ela mente para nós. Você, quando está angustiado, você acredita mais nos teus pensamentos do que na promessa de Deus. Quando você está perturbado, você acredita mais nas tuas emoções mentirosas do que na promessa fiel de Deus. E aqui o povo estava dizendo, aí eles entraram em contradição, disseram que não tinha comida, mas que estava enjoado da comida. Enjoado, sabe? Quando a gente está vivendo um momento de espera, você tem aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Deus está dando hoje para você o que você precisa, o que você deseja. Espera, aguarda com paciência, porque Deus vai ouvir a sua oração. Este é o nosso momento de orar, mas você não vai orar sozinho. Compartilhe essa oração com alguém que está impaciente. Diga hoje: aquieta a tua alma, espera em Deus, porque Ele vai atender as tuas orações. Escreve aqui nos comentários o teu pedido e vamos orar neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tomo emprestada as palavras do salmista e eu declaro que nós esperamos em Ti. Nesta manhã eu quero declarar, Tu és o nosso auxílio. Senhor, auxilia agora os Teus filhos. Entra na casa daqueles que estão orando ou no local aonde eles estiverem, na rua, no carro, aonde eles estiverem, no ônibus, andando a pé, na escola. Senhor, auxilia. Senhor, estende a Tua destra poderosa.
levanta, fortalece, em nome de Jesus. Oh Senhor, firma os passos daqueles que estão vacilantes. E em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a tua proteção sobrenatural neste mundo tão perigoso. Nós queremos e precisamos da tua proteção. Olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, e eu declaro na autoridade do nome de Jesus que hoje é dia de libertação, hoje é dia de salvação, hoje é dia de restauração, hoje é dia de cura, em nome de Jesus, porque tu és o Deus fiel, o Deus que nos ajuda, o Deus que é poderoso no meio da guerra, o Deus que tem um nome maravilhoso, e diante do teu nome todo joelho tem que se dobrar. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, que nós oramos. O poder da fé é um poder que você não enxerga com os teus olhos naturais, mas é um poder que você vê com os teus olhos naturais o efeito deste poder. Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. E Deus, quando Ele honra a fé, é porque há uma manifestação sobrenatural de Deus na terra para aqueles que creem. Porque como o Senhor Jesus disse para as duas irmãs, Marta e Maria, aquele que crer verá a glória de Deus. Então, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Teve um momento na minha vida em que eu estava passando por várias dificuldades, não era uma única dificuldade. E eu peguei o texto onde o Senhor me mostrou o quanto uma pequena semente, um pequeno grão de mostarda, é muito pequenininho o grão de mostarda, mas que uma fé do tamanho de um grão de mostarda poderia mover um monte. E eu poderia dizer, sai daqui, vai para acolá, e ver que ele se moveu. Então, o que o Jesus estava falando é que a fé, uma pequena fé, faz com que grandes dificuldades saiam da tua frente. Esse é o poder da fé. E nesse momento que eu estava vivendo grande dificuldade, eu peguei um potinho, que eu lembro até hoje, a cor do potinho. O potinho era azul. E eu coloquei no centro da minha sala, cheio de grão de mostarda. Porque eu falei, eu preciso ver o quão pequeno é a medida de fé que eu preciso para que algo grande aconteça na minha vida. Então, é sinal de que eu não estou tendo fé. Eu preciso ler a palavra, porque quando a fé vem pelo ler, pelo ouvir a palavra de Deus, é o que a Bíblia nos ensina, é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todos os dias quando eu orava, eu olhava para aquele tamanho de semente e eu falava, eu só preciso deste tamanho de fé para que eu possa ver todas essas dificuldades saindo da minha frente. Todo mundo que entrava na minha casa perguntava, o que é isso? E eu falava, é o tamanho de fé que eu preciso para que tudo seja transformado na minha vida. E aí as pessoas também ficavam impactadas. Eu nunca tinha visto, é muito pequenininho. Então, a semente é muito pequena, mas a árvore é muito grande. Qual foi o resultado? Sim, eu comecei a ver o mover de Deus de forma espetacular em todas as áreas minhas que estavam travadas, impedimentos, grandes dificuldades. E eu fui vendo uma a uma ser destravada, ser portas fechadas sendo abertas, e eu vi um a um o grande milagre de Deus. Por isso eu tenho fé para dizer para você que o poder da fé é extraordinário. Eu escolhi nessa manhã um texto em Lucas capítulo 18. Esse texto trata de uma mulher que nós não sabemos o nome. E eu amo falar desses anônimos da Bíblia. Eu não sei o nome dela, porque a Bíblia é o Senhor Jesus que relatou, porque é uma parábola. E mesmo que fosse um fato verdadeiro, muitas vezes a gente Jesus não cita o nome. A mulher do fluxo de sangue não era uma parábola, foi um fato, mas eu não sei o nome dela. Por isso que eu digo que os anônimos me encantam. E Jesus contou essa parábola. E uma parábola é uma ilustração para poder trazer uma profunda realidade espiritual para você com fácil entendimento. Esse é o propósito que Jesus contava parábolas. E ele contou um caso de uma mulher, uma viúva. Então essa mulher, ela tinha um grande problema, a viuvez.
Não estou falando só no sentido de que ela era uma mulher sozinha, e eu digo que sozinha porque em momento algum da parábola Jesus trata do assunto filho. E nós temos vários relatos de viúvas com filhos. Essa viúva, especificamente, não fala se ela tinha filho ou não, mas o mais provável é que não tivesse filho. E o fato dela não ter filho é um socorro a menos, porque se ela tivesse um filho, seria um amparo, seria um menino que iria cuidar dela, que iria trabalhar por ela, porque mulher não trabalhava nessa época de Jesus, não remuneradamente. Ela trabalhava no campo, na casa, mas não era algo remunerado. Então, a viuvez era um problema financeiro também. Ela tinha um desamparo agora. Ela tinha um desamparo financeiro porque ela, do momento da viuvez para frente, ela dependeria da bondade das pessoas, de um grande agricultor que obedecesse a Deus e deixasse os cantos do campo dele para que viúvas, órfãos pudessem colher. Alguns obedeciam a Deus, outros não. Então essa mulher dependia de esmola, dependia da bondade de outras pessoas. Mas o problema viuvez era um fato, o problema financeiro era outro fato. E esta mulher, Jesus disse que ela tinha uma grande dívida e um credor que não a deixava em paz. Nós temos dívidas no reino espiritual e nós temos problemas no reino espiritual. E o nosso credor, que é o nosso inimigo, ele não deixa em paz. Mas eu conheço um Deus que põe um fim a todo este sofrimento. Mas continuando falando da parábola, nós vamos ler o texto, mas continuando, essa mulher, ela tomou uma decisão. Quando essa grande dívida e esse credor inclemente era um tormento na vida dessa mulher, era um problema que ela dormia com ele e acordava com ele. Essa mulher, ela tinha muitas decisões que ela podia tomar. Decisão número 1, ficar chorando sozinha, se sentindo abandonada, se sentindo totalmente desamparada. Essa é uma decisão que muitos tomam, se vitimizar. Decisão número 2, se tornar uma pedinte e ficar jogando nos outros a responsabilidade de ajudá-la. E se os outros não ajudassem, ela ficar magoada, ficar totalmente frustrada. Mas essa mulher tomou a terceira decisão, a melhor decisão. A decisão que você está tomando hoje. Porque se você está aqui nesse devocional, é porque você tomou essa decisão de levantar, sair do desânimo, sair da prostração, sair dessa grande angústia e entrar na presença do Senhor. Porque este foi o fato. Ela saiu da casa dela e foi para a casa de quem tinha autoridade, um juiz. No caso dela, ela foi até um juiz iníquo, porque ela sabia: quem tem autoridade pode me ajudar. Ela bateu na porta desse juiz iníquo, bateu insistentemente. E esse juiz iníquo falou: essa mulher não vai me deixar em paz. Então, eu vou abrir a porta e vou resolver o caso dela, porque ela não me deixa em paz. Ela está insistindo, ela está persistindo. É uma mulher que não vai desistir, não vai me deixar dormir. Aí Jesus, eu quero destacar 2 versículos nesta parábola, para ver o que Jesus nos ensina sobre essa parábola. No versículo 1 de Lucas, capítulo 18, o Senhor, ele disse: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. A primeira coisa que Jesus nos ensina hoje, agora, ore. Daqui a pouquinho a gente vai estar orando. Ore e não desanime. Ore hoje, ore amanhã, ore depois de amanhã, porque desanimar, desistir não é a tua opção se você quer ver o milagre. Então, a primeira coisa que o Senhor ensinou. Segunda coisa que o Senhor ensinou: vá até a pessoa que tem autoridade para te ajudar. No caso, Jesus, ele vai comparar. Essa mulher foi até o juiz iníquo. Esse juiz iníquo ajudou a mulher por causa da persistência. Mas você pode ir agora, nessa manhã, até o juiz justo, verdadeiro, fiel, que por acaso é teu pai. O justo juiz, que é Deus Pai, vai até a presença do Pai. E esse é o segundo passo.
Primeiro, orar sem desanimar. Segundo, ir até quem tem autoridade, que é o justo juiz, Deus. E terceiro, seja persistente. Aí você fala, não desanimar é ser... E sim, anda de mão dada. Se eu não desanimo, eu sou persistente. Faça como aquela mulher, bata até a porta abrir. Agora eu vou ler então o segundo versículo que eu disse para você. Depois que esse juiz iníquo ajudou a mulher pela sua persistência, Jesus, ele diz no versículo 6 do capítulo 18, ele diz aqui, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. E será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Quantas realidades Jesus destaca aqui também? Ele está falando para você, olha, o Senhor vai fazer justiça depressa para você. Esse é um fato que Jesus diz. E ele diz, pode parecer que Deus é demorado, mas não é, ele está trabalhando. Desde o momento que você começa a orar, ele começa a trabalhar. Então não desista, porque ele depressa fará justiça a você, porque ele é o justo juiz. E ele termina fazendo uma pergunta, será que quando o Filho do Homem vier, ou seja, nos últimos dias, eu vou encontrar fé na terra? Essa é uma grande pergunta. Sabe por quê? Grandes problemas roubam a fé. Você fala, como assim? É verdade. Alguns desanimam, alguns desistem de orar, de tão sobrecarregado que tá. Mas o Senhor está falando, não, para grandes problemas, um grande Deus. E este seu grande Deus quer te ouvir agora. Vamos entrar em oração e pega o teu caderno de oração, onde você põe os pedidos, escreve também aí nos comentários e antes de orarmos, compartilha com alguém para que ele possa orar também, uma pessoa que esteja precisando muito, que já está desanimado, fala, não desanima meu irmão, é uma pequena fé para um grande milagre. Compartilhe agora com ele e vamos orar neste momento. Senhor, nós estamos entrando agora no teu tribunal, justo juiz, maravilhoso juiz, tremendo juiz. Nós estamos batendo na tua porta, sabendo que o Senhor ama nos ouvir. Senhor, nós temos grandes problemas. Olha, Senhor, para cada um desses problemas. Olha para as pessoas que estão vivendo a dor de um divórcio, a dor, Senhor, de um problema familiar. Olha para aquelas pessoas que estão com problemas, Senhor, nas finanças, na saúde. Senhor, em nome de Jesus, pessoas que estão vivendo dias de insônia, em nome de Jesus, Senhor, este é um grande problema, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que dá sono àqueles, Senhor, enquanto dorme, o Senhor cuida de nós e o Senhor dá sono aos teus amados. Em nome de Jesus, estende a tua destra poderosa, justo juiz, e, Senhor, atende esses pedidos. É o que nós clamamos nesta manhã e te louvamos na certeza de que o justo juiz depressa nos fará justiça, porque assim o Senhor nos ensinou. Traz ânimo àqueles que estão desanimados e traz mais fé àqueles que estão, Senhor, sem fé. É o que eu clamo nesta manhã, em nome de Jesus. Eu sei que por vocês estarem aqui todos os dias comigo, a maior parte das pessoas está comigo aqui todos os dias, vocês já conhecem um pouquinho das minhas histórias e da minha vida. Mas eu quero contar algo que pode te ajudar, antes mesmo da gente ler a palavra. Quando eu tinha por volta de 8 anos e eu tinha que andar um percurso muito longo e caminhando, sem carro, sem nenhum tipo de condução, eu e minha irmã mais velha. E era uma distância bem grande, como eu disse. Quando estava chovendo, eu chegava molhada. Quando estava frio, eu chegava congelada. E quando estava calor, eu chegava suada, cansada. E eu sempre reclamava para minha irmã. Eu não aguento mais, eu estou cansada, a mochila é pesada. E a minha irmã, ela já entendia mais das coisas, ela por ser mais velha, e ela queria tornar aquele momento mais suave para mim, porque eu morava em São Paulo, Perdizes, eu ia até a Pompeia a pé.
com morros, ladeiras e subidas. E ela queria tornar aquilo mais suave. Ela dizia assim, mas que bom que nós podemos caminhar, você não acha? E quando eu reclamava, mas eu não gosto desse cheiro de mortadela na minha lancheira, eu não gosto disso. E ela falava, mas que bom que chegando lá você vai poder trocar. E que bom que você tem com o que trocar com alguém. Então ela sempre tentava me mostrar o lado, aquilo que eu tinha e não aquilo que eu não tinha. Porque eu estava, na verdade, reclamando, porque eu não posso pagar o ônibus, porque eu não tenho carro. E ela estava me mostrando, mas você tem perna. Ah, mas eu não gosto de mortadela, mas que bom que você tem alguma coisa. Quando a gente chegava no colégio, na verdade, o caminho todo a gente brincava e eu acabava sorrindo e esquecendo das minhas reclamações. Isso me ajudou muito na minha vida adulta a ver mais aquilo que eu tenho do que aquilo que está me faltando. E, na verdade, o Espírito Santo quis ensinar também, através de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, leia comigo o que o Espírito de Deus estava ensinando aquele grupo de pessoas. Ele disse o seguinte, no versículo 16, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, e não apaguem o Espírito. Ele tem vários conselhos. Eu peguei alguns dos muitos conselhos que estão registrados aqui. Então vamos ver, aqui ele fala, seja feliz. Ser feliz é um treinamento. Não é, você não acorda, às vezes você acorda feliz, mas quando você não acorda feliz, você precisa trabalhar para poder saber qual é o motivo para você estar feliz. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava em depressão e nada de bom conseguia vir à minha mente, eu não conseguia pensar em algo bom, eu comecei a colocar post-its na geladeira, na janela, me lembrando de coisas boas que eu poderia dar graças a Deus ou poderia me fazer sorrir. É isso, nós precisamos estar alegres sempre, isso é um exercício. Depois ele está falando, ore sempre, você vai orar agora. Mas ele está falando, seja essa atitude, nunca desista de orar. Esteja sempre orando todos os dias e tenha uma atitude de estar sempre conectado com Deus. E ele ainda fala, em tudo dê graças, seja grato. Seja grato porque Deus cuida de você, mesmo que você não esteja vendo. Esteja grato porque Deus libera anjos, mesmo que você não esteja vendo, é uma realidade que você não vê, mas acontece. Esteja grato porque Deus ouve a sua oração. Seja grato pelos milagres que Ele já fez e pelos milagres que Ele fará. Seja grato o tempo todo, porque a gratidão faz com que você tenha o Espírito Santo fluindo através de você. Aqui não está escrito, não apague o Espírito Santo, porque as murmurações, as reclamações, elas afastam e apagam o Espírito Santo. Tinha um rei em Israel, e Acabe, ele era muito insatisfeito. Ele tinha uma atitude, ele tinha palácio, ele tinha poder, ele tinha dinheiro. Mas ele não valorizava aquilo que ele tinha. Ele valorizou aquilo que ele não tinha. Ele queria a vinha do seu vizinho para fazer um jardim. E isso era tão fútil, tão pequeno, comparado com as grandes coisas que Deus tinha dado para ele. E este homem teve uma atitude muito infantil, era um rei, mas ele se deitou e não quis comer, ficou triste só porque não tinha vinha. Ele tinha o país, a nação toda era dele, o governo era dele, ele era o rei de Israel. Ele tinha a casa mais bonita, o carro mais bonito. Você está vendo como não é uma questão de ter dinheiro ou ter coisas? É uma atitude, porque Acabe tinha e ele era infeliz. Então seja grato pelas pessoas que estão ao teu redor. Seja grato, porque quando você é grato pelas pessoas que estão ao seu redor, você vai valorizar essas pessoas. E quando um dia elas partirem, um dia quando chegar a hora e elas morrerem, você não vai ter nenhum tipo de remorso. Você valorizou a presença delas o tempo todo. Seja grato por ter um Deus que vai te ouvir neste momento quando você orar. Mas eu quero te mostrar o risco que você corre quando você não é grato. E esse é um perigo espiritual que você vive. Em 1 Coríntios, capítulo 10, está escrito, o Senhor diz no versículo 9, 1 Coríntios 10, a partir do 9, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram,
e foram mortos pelas serpentes. Não fique murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, o que o Senhor está falando aqui? Um povo saiu e teve grandes milagres. Eles viveram as pragas no Egito, o Mar Vermelho que abriu para eles, o exército de egípcios que foi derrotado por amor a eles. Eles tiveram a proteção de Deus no deserto todos os dias, provisão de água, provisão de maná, não estragou a roupa, não estragou as sandálias. Eles tinham um GPS divino, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, e mesmo assim eles murmuraram. Esse povo que murmurou e não foi grato, eles não agradeceram por todas essas grandes coisas, eles morreram no deserto e foram destruídos pela serpente. Você tem um inimigo e ele sabe que essa atitude de ingratidão, ela vai te afastar da terra prometida que Deus tem para você. Então, seja grato o tempo todo. Você vai falar, mas eu não vivi grandes milagres como o povo de Israel viveu. Você vive e já viveu sim. Você que não presta atenção em tudo que Deus fez, em tudo que Deus faz por você. Ele te guarda, ele te livra, ele te salva, ele te liberta, ele te cura. O tempo todo, ele responde às tuas orações. Então não seja destruído no deserto que você está vivendo. Pode ser que você esteja vivendo o deserto agora, um deserto de enfermidade, um deserto financeiro. Talvez você esteja vivendo o deserto de um relacionamento, mas se você não murmurar e tiver uma atitude de gratidão e oração, como você leu comigo, orai sem cessar, então você vai ver a mão de Deus se estendendo e te abençoando. Mas se você tiver a atitude de murmuração e não orar, então você vai ser destruído nesse deserto. Mas eu tenho certeza que você não quer ser destruído e você vai começar a adorar a Deus e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Você vai fazer como o salmista, no Salmo 28. Eu vou ler para nós podermos orar neste momento. Enquanto a gente lê, já vai pegando o teu caderno de oração, já vai também compartilhando esta oração com muitas pessoas, para que você possa levar alegria e gratidão para muitas pessoas. No Salmo 28, Davi, ele diz o seguinte, ele fala o quanto ele precisa de Deus. Ele diz o seguinte, a ti clamo, versículo 1, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares contra mim, serei semelhante aos que descem a cova. Mas de repente ele muda a oração dele, ele está em grande angústia, mas ele muda no versículo 6 e diz o seguinte, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas, o Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia e nele eu fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. Viu que mudança de atitude? Ele começa com um lamento, mas está orando. Mas começa com um lamento. Em seguida, ele tem a certeza de que Deus está ouvindo e ele começa a agradecer, a louvar a Deus, pela certeza de que Deus o estava ouvindo. Jesus, diante da necessidade financeira, ele tinha uma multidão que precisava de pão. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e agradeceu antecipadamente, confiando que o Pai multiplicaria, e o Pai multiplicou. Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, a morte era irreversível, mas ele agradeceu, tendo a certeza de que o Pai o ouviria. Pai, eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que o Senhor me ouve. Então apresenta agora a tua necessidade, como foi no caso dos 5 pães e 2 peixinhos, ou apresenta agora causas que já passaram da hora de algo acontecer, como foi com a morte de Lázaro. Coloque diante de Deus e vamos começar a nossa oração agradecendo, sendo gratos pela certeza porque Deus nos ouve, porque Deus vai estender a sua destra poderosa e nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus.
Senhor, Deus Todo-Poderoso, queremos começar esta oração te agradecendo, agradecendo por tua presença, agradecendo por esse acesso que temos diante do teu trono. Queremos te agradecer porque o sangue de Jesus é o que abriu um caminho onde não havia caminho. Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor entregou o seu Filho amado por amor a nós e hoje nós temos graça sobre graça. Senhor, diante do caos, agora ouve cada um que está agradecendo diante do caos que está vivendo. Senhor, aqueles que têm causas que já estão mortas, como foi o caso de Lázaro, aqueles que estão vivendo extrema necessidade. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus da ressurreição, porque o seu nome é Jeová Jireh, o Deus que provê. Queremos te agradecer pela certeza de que o Senhor está ouvindo cada oração que está sendo levantada. É um clamor que está sendo levantado a ti, assim como Davi. Nós queremos te louvar, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é o nosso escudo, porque o nosso coração confia em ti e porque somos socorridos por ti neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha certeza, o Senhor te ouviu, que você possa ter um dia com a presença de Deus mais forte do que nunca na sua vida. Você é bendito de Deus, abençoado pelo Senhor, e até amanhã no nosso devocional. Mas não saia sem antes você curtir e compartilhar esta oração. Que Deus te abençoe.